tema da mensagem dessa noite é Destrave o seu futuro. Você pode repetir comigo? Destrave o seu futuro. E eu quero ler um texto com você que se encontra em Gênesis capítulo 41, versos 38 até o versículo 41. Gênesis 41, verso 38 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor. O faraó perguntou aos seus conselheiros: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito de Deus? Depois disse a José: visto que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. Feche seus olhos por um momento. Peça a Deus que o Senhor possa trazer vida, trazer reflexão, trazer um movimento do céu na sua vida, para que você saia daqui diferente da maneira que você entrou, para que você seja nutrido, transformado, renovado pela palavra de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante do trono da Tua graça, Pai, e clamamos ao Senhor. Ah, Espírito Santo, usa-nos nessa noite, traz revelação do alto, traz poder, traz misericórdia e visão a todos nós aqui nessa casa. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. A história de José é uma história marcada por períodos ou por fases. Assim como a nossa vida hoje também é. Se você fizesse uma trajetória ou uma retrospectiva, eu gosto muito todo final de ano, ligar lá na Globo, ligar lá na Record e assistir o programa retrospectiva do ano. E sabe o que mais me impressiona? É que metade das coisas que aconteceram e passam ali na TV, eu falo assim, não é possível que foi esse ano. Parece que foi ano passado, retrasado, parece que tem um tempão. Eu não lembrava dessa história, desse momento, e você vai recapitulando fases. E talvez ao chegar aqui hoje, você e eu, em muitos momentos, nós não conseguimos lembrar daquilo que nos traz esperança, assim como nos orienta a palavra, mas nós nos lembramos daquilo que causa tristeza, dor, causa a nossa vida. José, ele começa recebendo uma revelação de Deus, em que ele seria um governante, em que ele estaria acima dos seus irmãos. Ele recebe uma túnica colorida, olha que bênção, né? Gerando inveja nos irmãos. Ele é vendido, ele vai trabalhar como escravo no Egito, ele é aprisionado, ele é acusado. Acontece uma série de situações na vida de José, mas ainda assim, ele tinha uma palavra de Deus sobre a sua vida que dizia: a bênção de Deus estava sobre ele. E eu quero liberar uma palavra para você hoje, meu irmão. É só para você que crê. Não importa o momento, não importa a trajetória da sua vida, Deus tem uma bênção especial sobre a sua história. Deus está destravando futuros hoje aqui. Hoje nós celebramos o dia da independência do Brasil, amém? E quem sabe, Deus está trazendo liberdade para a sua vida, Deus está trazendo um novo começo, um novo tempo espiritual, financeiro, pessoal, físico. Mas o que acontece é que por vezes, nós estamos vivendo aprisionados a dores do passado, a medos, inseguranças, pecados. José é exemplo de alguém que viveu cativeiros e prisões, mas que não ficou preso. Ele se tornou instrumento de Deus para destravar uma nação inteira. Assim como Israel precisou ser liberto, Jesus nos chama hoje à verdadeira liberdade. Amém? Eu quero compartilhar então 4 verdades com você nessa noite. E a primeira delas é: de escravo
a governador, o processo do futuro. Olha, a primeira coisa que eu quero pensar sobre isso é que José, ele foi traído, ele foi vendido, os seus próprios irmãos o rejeitaram. Às vezes, quem deveria nos apoiar é quem mais nos desapoia. Não sei nem se é essa a aplicação da palavra. Quem devia apoiar a gente, nossos irmãos, a nossa casa, você compartilha uma bênção, olha, eu comprei um terreno, eu comprei uma casa, eu troquei de carro, eu estou indo na igreja, e é a pessoa que vai te desanimar, que vai te lançar no poço, que vai falar assim, ei, olha só, a tua vida, a tua história, não é para isso, não é para o teu bico. Você acha que não? Quando eu falei assim, eu vivia no deserto. Quantos sabem disso, que eu vivia no deserto? Levanta a mão assim para me ver. Na minha igreja, irmão, eu olhava para o lado e não via ninguém. Não tinha ninguém para mim. Aleluia. Aí um dia, eu me lembro como se fosse hoje, a minha bênção chegou. E muitos não acreditaram, meu irmão. Porque a pastora Ana investiu no futuro, não era no presente. Ela já tinha ali um olhar espiritual, amém? Ela comprou o terreno, tipo assim, naquele loteamento que está começando, não tem água, não tem nada ainda, tem asfalto. Um dia vai dar certo, esse lote aí vai vingar. E eu sabia que a minha bênção estava chegando. O nosso futuro não está condicionado ao seu momento hoje, ou o que fizeram contra você, mas aquilo que Deus declarou sobre a sua vida. José foi injustiçado e preso. John Stott disse, a fé cristã é realista, não promete que não sofreremos, mas que o sofrimento não terá a palavra final. Mesmo a injustiça vindo, mesmo o momento mal vindo, ele seguiu em frente. E por fim, ele foi exaltado por Deus. Num cárcere, nenhum cárcere pode prender os sonhos de Deus. Quando é o Senhor que abre a porta sobre a nossa vida, você pode estar numa prisão, você pode estar escondido, mas Deus, ele revela algo poderoso através da sua vida. Quando o profeta esteve na casa da família de Davi, Davi estava à margem, um pouco rejeitado. Então foram apresentados irmãos que poderiam tomar o trono. E só irmão elegante, bonito, bem apanhado. E o profeta disse, ei, falta um. E Davi estava cuidando das ovelhas, estava no pasto, estava distante. Não era o cotado, meu irmão. Mas Deus o escolheu. É assim que acontece na nossa vida. Eu ouvi uma frase do meu amigo Ian, que eu anotei assim, eu falei, essa frase eu vou usar em algum momento. E vou usar agora. Eu já ouvi muita gente falando assim, eu estou anotando o perfil da pessoa que eu quero para casar. Aleluia. Olhos azuis, cabelo louro, alta. Um monte de gente já fez isso, né? E ele falou assim, a palavra de sabedoria do jovem. Ele falou assim, como a gente pega, filosofou, como a gente pega uma borboleta, pastor? Aí eu pensei, rapaz, não tem nem borboleta por aqui, eu não vejo Natal. Aí ele, plantando um campo bem florido, para que as borboletas sejam atraídas àquele ambiente. Aí eu falei, estou entendendo. Ele falou, antes da gente pensar num perfil de alguém que a gente deseja ou sonha, a gente tem que ser esse campo forjado em Deus para que as borboletas sejam atraídas até nós. Já pode pregar, meu amigo. Eu dei uma ênfase aqui, né, poética, mas foi isso, não foi? Agora diga assim para o seu vizinho, seja um campo de borboletas. Só vem mutuca, pastor. Só é mato, só é
desarranjo. Que melhorar, meu amigo. Às vezes você está orando e pedindo a Deus um monte de coisa e nem banho você toma, nem escovar o dente você escova, meu amigo. Número 2. De escravo a nação livre, o paralelo com Israel. O povo de Israel, ele estava acorrentado no Egito. São séculos de escravidão que moldaram a sua mentalidade de cativo. E às vezes nós somos moldados assim pela vida. A gente viveu tanto de um jeito que a gente não aprende a ser diferente. É o cavalo amarrado na cadeira. Você já viu essa foto? O cavalo era amarrado todo dia no toco. Todo dia no toco. E um dia o dono tirou a corda do toco e amarrou numa cadeira de plástico. E o cavalo, sabe o que ele fez? Ele ficou parado ali. Porque ele achava que aquela cadeira era o símbolo da sua prisão, quando não era. E às vezes a nossa mentalidade está sendo forjada, está sendo terraplanada, terraformada. E a gente imagina que é isso que eu tenho para mim. Eu sou acorrentado no Egito, eu sou um escravo, eu não desenvolvo, eu não vivo. Deus, ele levanta Moisés como um libertador. Assim como José no Egito, Moisés foi usado por Deus para abrir o caminho no futuro. Quem sabe, meu irmão, Deus, ele não esteja te chamando hoje para você ser o libertador da sua família, para você ser o sonhador da sua casa, algo que ninguém está vendo, mas você está vendo, porque você recebeu de Deus, porque Deus te chamou para algo. A promessa não era apenas sair do Egito, mas alcançar a terra prometida. Existe uma promessa de Deus liberada sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Mas para alcançarmos isso, é necessário não estarmos atados ao nosso passado, mas experimentarmos o futuro da promessa de Deus para nós. Número 3, de escravos do pecado a filhos livres em Cristo. A escravidão espiritual é a mais profunda prisão que existe. O pecado é a solitária, a prisão mais dura, o lugar mais escuro. Como correntes invisíveis, o pecado aprisiona a mente e também o coração. Existem pessoas que dizem assim: pastor, a minha vida financeira prospera, a minha vida, educacional prospera, hoje já fiz faculdade, já fiz isso, hoje eu estou casado, hoje está tudo bem, mas sem o espiritual, o meu emocional se acaba. Sem o espiritual, o nosso foco, a nossa percepção de futuro para. Porque a gente não é completo. Antes de sermos um corpo ou uma alma que tem sentimentos e perambula por aí, nós somos formados por Deus no Espírito. Então precisamos voltar para Deus, precisamos estar conectados ao trono do Pai. Senão você se torna um zumbi andando por aí. Tem um corpo, tem fome, tem sede, mas não tem inteligência, não tem um direcionamento firme, não é orientado pelo Espírito Santo de Deus, que tem que ser o nosso melhor amigo. Um livro polêmico, Bom Dia Espírito Santo, Benny Hinn. Muitos já leram, mas sabe de uma coisa? A oração de Benny Hinn, anos atrás, é uma oração que eu pratico até hoje. Eu me levanto e eu falo assim: bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Porque se o plano é meu, se o sonho é meu, se a força é minha, eu estou fadado ao fracasso. Mas se Deus é o meu guia, o meu orientador, aquele que me fortalece, aquele que me direciona, eu tenho a certeza que coisas maiores e melhores virão. Não importa a circunstância, não importa a dor, Ele estará comigo. Amém, meu irmão? Jesus é o verdadeiro libertador. Ele então nos conduz da prisão do pecado
para uma vida abundante. Agostinho dizia: a verdadeira liberdade não é poder fazer o que queremos, mas querer o que devemos. Muitas pessoas acham que viver uma vida dissoluta, fazendo e acontecendo por aí, é o hype, é a novidade, é aquilo que eu tenho que fazer. Mas quando chega no fundo do poço, ela enxerga que aquilo que ela fez até aí, não foi aquilo que ela sonhou. Existe um ator de Hollywood chamado Charlie Sheen, que fazia aquela série Dois Homens e Meio, né? Acho que muita gente assistiu por aí. E ele era filho de atores. E eu acho que no auge da série, depois alguém pode me corrigir, mas ele ganhava algo em torno de 1 milhão a 2 milhões de dólares por episódio. Ele se tornou o ator mais bem pago de Hollywood. Mas sabe o que aconteceu? Drogas, prostituição, bebida, álcool profundamente na vida dele. Ele perdeu absolutamente tudo. Perdeu a série, perdeu o respeito, perdeu a família, perdeu tudo. Porque a falsa liberdade que o mundo oferece para a gente não é igual, é diferente da liberdade que um dia Jesus nos deu. De poder escolher. Eu posso escolher o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Em Cristo, o nosso futuro é destravado, um futuro de esperança, Jeremias 29:11, um futuro de santidade, 1 Pedro 15:16, e um futuro de vitória, Romanos 8:37. Deus tem preparado para mim e para você um futuro que nele é mudado. É por ele, é a partir dele, é para ele que fluem todas as coisas. Não é sobre nós. Alguns anos atrás, a gente fez uma conferência, acho que foi o tema do nosso ano, lá na nossa igreja do Rio de Janeiro, que tinha a seguinte frase: é tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Essa igreja estar aberta não é sobre um pastor, não é sobre um ministério, não é sobre você talvez, mas é sobre estarmos unidos no propósito de exaltar o único que é digno de louvor, de honra, de glória, tudo para ele. A gente está sentadinho aqui, mas eu não posso perder da minha mente, meu irmão, que eu estou diante do Rei dos Reis. Às vezes sabe o que dói mais meu coração? Quando a gente está aqui no louvor, adorando, e a pastora Ana chorando, e o povo lá vibrando aqui, você é indiferente aí no seu lugar. Porque quando cantamos uma canção, não cantamos para o ministério de louvor. Antes do culto, a gente parou aqui 30 minutos antes, talvez, fez uma oração, dizendo assim: Senhor, que essa banda, nós somos uma banda, sejamos instrumentos para conduzir a igreja ao propósito final, que é adorar ao Senhor. Então se entregue na adoração, não para a gente, mas para Jesus, amém? E eu termino essa palavra com alguns princípios, chaves bíblicas para destravar então o seu futuro. Número 1, não viva prisioneiro do seu passado. José, ele não ficou amargurado, ele não pensou assim: olha o que meus irmãos fizeram comigo, mas ele entendeu todo o processo de Deus, de o levar de um simples hebreu até o palácio do rei. Ele perdoou os seus irmãos, e assim ele liberou uma bênção de Deus sobre a sua história. Ele confiou no propósito, no processo de Deus. Número 2, reconheça a mão de Deus no processo. Mesmo na prisão, José enxergava que o Senhor estava com ele. Talvez a prisão que você esteja vivendo hoje não seja um cárcere, não seja Alcaçuz, não seja Mossoró, não seja aqui na Itapetinga, não seja uma delegacia,
mas seja uma prisão interna, que quando você chega em casa, você só quer fechar a porta do quarto, fechar a cortina da janela para ficar a maior escuridão possível e você ficar ali fechado. Até naquele momento, Jesus está com você. Quando você se encontra num leito de hospital, talvez você que esteja ouvindo essa mensagem, Jesus, ele está ao seu lado no hospital também. Na sua doença, na sua dor, na sua crise que talvez só exista na sua mente. Ele está com você e pronto para te libertar. E a terceira e última chave, o terceiro e último princípio é: olhe para a cruz como seu ponto de partida. Porque toda liberdade, ela começa na obra de Cristo. Toda mensagem, meu irmão, todo sermão, todo curso, toda explicação, ele pode passar por muitos ambientes, mas ele termina no início de tudo, que é a cruz de Jesus. Ela termina no sacrifício de Jesus, que se fez pecado por nós, que se fez anátema, maldição pela minha vida, e em Cristo nós somos salvos, livres, remidos, justificados por uma nova vida nele. É nele, é na obra redentora de Jesus. Assim como o Brasil celebra hoje, e eu não sei de que maneira, hoje foi um dia um pouco amargo, né? A sua independência, nós precisamos celebrar hoje e viver hoje uma independência do pecado e da escravidão espiritual. José destravou o futuro da sua família e também de uma nação. Moisés destravou o futuro de Israel. Jesus destravou o futuro da humanidade. E hoje você pode destravar o seu futuro, não preso no pecado, mas livre para viver o propósito de Deus, porque assim diz a palavra do Senhor: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O passado não te define, a prisão não é permanente, e o futuro em Cristo já está liberado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém?